Bom, segundo ano, vamos para a nossa aula de matemática? Vamos continuar trabalhando no nosso livro. Vocês estão percebendo que as nossas leituras que têm aparecido no livro, elas são mais extensas. Por quê? A gente já está indo para o final do ano, né? Estamos finalizando o segundo ano. Então, é normal que as histórias sejam um pouco maiores, né? Para que vocês possam exercitá-la, ler com fluência, né? Porque nesse período já chama-se leitores fluentes, aqueles que já estão lendo, que já estão com uma leitura um pouco melhor. Então, por isso, precisa continuar lendo em casa os livros, vindo na escola buscar livros, se você não tem, né? Então, precisa vir buscar livros na escola. A escola está aberta, a gente já disponibilizou para vocês virem buscar. A Prof sempre deixa toda semana livros novos na mesa para que vocês possam escolher, ter mais possibilidades de escolha, tá? Precisam exercitar a leitura em voz alta. Assim como no nosso livro de português as leituras estão mais extensas, vocês, à medida que vocês forem lendo, a leitura vai ficar mais fácil para vocês compreenderem, tá? E aí também, lembrando das nossas histórias, do nosso projeto Pequenos Autores. Não esqueçam de escrever suas histórias semanalmente. Não é obrigada a ler durante a aula, mas é um momento bem legal. Quando a gente ouve as histórias de vocês, seus colegas gostam de ouvir e tem ficado depois da aula só para a gente estar escutando as histórias de vocês. Alguns deles têm ficado para participar junto com vocês, né? Então escrevam. Essas histórias precisam ser mandadas toda semana para a prof, tá bom? A professora está vendo letra cursiva, como é que tá, se estão colocando parágrafo, usando letra maiúscula, se a história tem uma sequência, né, uma situação inicial que a gente já sabe o que é, apresentando o personagem, onde que acontece, o enredo, o desfecho, como é que está indo, né? E então, se a história tem uma sequência, tem uma lógica, né? Então, precisam mandar para a professora para ver, ok? E são atividades permanentes do ano inteiro, leitura e escrita, tá bom? Semanalmente, tá bom? Precisam fazer isso semanalmente. E não deixem de vir aqui na escola, a hora que saírem, ou que o pai sair, peça para passar aqui e pegar um livro para vocês levarem para casa para exercitar a leitura. E leitura em voz alta, para que você possa ler e ouvir o que você está lendo e fazer corretamente a pronúncia da palavra, tá bom? Isso vai facilitar na hora da escrita. Então vamos lá para nossas atividades do livro. Nós vamos ver na página 136, vou colocar aqui para vocês, na nossa página 136 do livro grande, deixa eu voltar aqui que saiu, ó, atividade permanente e alfabetização. Nessa atividade aqui, ouça a leitura que o professor fará do trecho de um conto grego. Então aqui a gente tem um trecho de um conto grego, tá? O mais belo de todos os filhotes. O mais belo de todos os filhotes. Então, vocês estão vendo que tem algumas palavras para vocês completarem o que estão faltando. Eu vou fazer a leitura do conto completa e aí vocês prestem atenção para escrever o que está faltando, ok? Faremos juntos na nossa aula do Meet. Eu sei que tem 2 pessoas ou 3 que não conseguem, às vezes a internet não está boa para participar. De qualquer forma, eu vou ler o trecho todo completo para aqueles que não conseguirem participar na hora do Meet poderem assistir a aula e escrever, tá? Então vamos lá. O mais belo de todos os filhotes. Um dia, os animais também resolveram levar seus filhotes a uma escola. Encontraram um professor e logo em seguida os pequenos começaram a ter aulas para aprender a ler e a escrever. Às vezes a aula durava um pouco mais de tempo. Então,
algumas mães embrulhavam e levavam o almoço para seus filhos na escola. A coruja estava justamente a caminho da escola para levar alguma coisa para o seu filhote e encontrou uma perdiz. Ah, está indo para a escola? Perguntou a perdiz. Poderia me fazer um grande favor de levar algo para o meu filhote? Ela pegou um pacotinho e deu-o à coruja. E com prazer, disse a coruja. Mas como vou saber qual é o seu filhote? Ixi, agora, como é que a coruja ia dar o lanche para o filhote da perdiz? Hein? Então vamos lá, vou passar aqui as palavras que a prof falou. Ó, vou ler na sequência, tá? Levar seus filhotes, encontrar um professor e os pequenos. Às vezes a aula durava um pouco mais de tempo. Algumas mães embrulhavam e levavam almoço para os seus filhos na escola. A coruja estava a caminho da escola para levar caminho da escola. Perguntou a perdiz: você poderia me fazer um grande favor? Ó, poderia me fazer o grande favor de levar algo para meu filhote? Então ali a palavra grande. Ela pegou um pacotinho e deu à coruja. Com prazer, disse a coruja. Ok? Então são essas palavras: filhotes, professor, pequenos, tempo, embrulhavam, filhos, caminho, grande, pacotinho e prazer. Então, para quem não for assistir a aula, são essas palavras para completar, tá? Os demais faremos juntos. Então aqui tá a perdiz dando o pacotinho para a coruja levar. Você deve ter percebido que faltavam algumas palavras do trecho. O professor vai ler o trecho novamente e você vai completar os espaços. Então já fizemos isso. Que dicas você daria para a coruja para que ela encontrasse o filhote da perdiz? Então, o que vocês acham? Como é que a coruja ia encontrar o filhote da perdiz? Hein? Que dicas vocês dariam para ela? Filhotinhos de passarinho parecem todos iguais. Como é que ela poderia encontrar o filhote dela? Hein? Vamos ver suas opiniões durante a nossa aula, tá bom? Próxima atividade: elefantinho colorido. Mais uma brincadeira lá da nossa unidade anterior. Leia o texto a seguir e conheça uma brincadeira que em qualquer objeto colorido pode virar um pique. Elefantinho colorido. Então, observem como está escrito. Participante, as meninas da classe. Local adequado, ambiente amplo com quadro ou pátio. Regras do jogo. Observem que tem algumas palavras sublinhadas. Uma menina é escolhida para pegar as colegas e outra para comandar. Esta fica em frente das demais e diz: elefantinho colorido. Todas as jogadoras respondem: que cor? A comandante escolhe uma cor que não esteja no local de fácil acesso para dificultar o trabalho das demais. Todas as demais saem correndo para tocar em algo que tem aquela cor. Vale ser por perdida estiver na roupa de uma das participantes. De uma das participantes. E se a menina, que é a pegadora, encostar em outra menina antes que ela chegue a pôr, essa jogadora é capturada. Vence a brincadeira quem ficar por último. Então, a brincadeira você já conhece, já conversamos sobre ela. Gostaria que observassem as palavras sublinhadas. E aí estão as meninas brincando. Agora vocês terão uma atividade que é justamente sobre aquelas palavras, ó.
Vamos transformar o elefantinho colorido em uma brincadeira só para meninos. Releia o texto observando as palavras sublinhadas, depois complete os espaços abaixo, completando no masculino com que faltam. Ó. Lembram daquelas palavras sublinhadas? Nem todas vão mudar, só irão mudar as palavras que estão se referindo às meninas. As outras palavras não mudam, por isso já foram sublinhadas. Então, participantes, os meninos da classe. Regras do jogo, então começa, né? Ali começava: uma menina é escolhida para pegar as demais. Então, como é que fica? Um menino é escolhido para pegar os demais. Tá? Então, completem as palavras todas como se fosse só para os meninos. A gente já tinha feito uma atividade bem parecida com essas. Ó, aqui estão os meninos brincando agora. Ok? Vamos ver. Essa atividade aqui, segundo Ana, é muito legal. É uma história muito engraçada. De olho no texto. A gente tem um texto da Silvia Ortoff. Já falamos sobre o livro que ela escreveu sobre memórias, né? Os bichos que tive, memórias zoológicas. A gente já conversou sobre isso na semana passada. Ó. De todos os bichos que a autora teve quando era criança, ela escreveu um livro contando como é que eram esses animais e o que eles aprontavam e o que ela fazia também. Memórias zoológicas de Silvia Ortoff. Em meio a bichos de estimação nada usuais, como o bicho do pé, a escritora produz um texto que apresente o bicho de estimação bem comum, um cachorro. Olha só. Leia sobre Silvia Ortoff no Almanac, na página 232. Clique aqui para acessar. Tá, esse aqui a gente pode ver, ó. Vamos ver aqui. A Silvia Ortoff é essa autora. Para vocês conhecerem. Deixa eu apagar a luz. Ó, Silvia Ortoff é essa autora. Então, carioca, Silvia Ortoff nasceu em 1932, filha única de um casal de imigrantes pobres. Seus pais eram judeus austríacos e fugiram para o Brasil entre as duas guerras mundiais. Para cá vieram também seus avós e tios. Era uma família que não respirava arte. O pai era pintor. O tio materno, compositor. Aliás, era uma família que respirava arte, né? Eram todos artistas. Ó. O pai era pintor, o tio materno, compositor, a avó paterna era casada com um letrista de operetas. Deixa eu ler aqui no livro que fica mais fácil. Violinista. E o avô materno era pintora e coramista, né? Que cantava no coral. Sua infância difícil era ainda tumultuada pelo desencontro do idioma, ou seja, né, ela era austríaca, não falava a nossa língua, né? Então, aprendeu primeiramente a falar o alemão e até o início da idade escolar falava português, com sotaque. Refugiados em um país que lutava ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, seus pais cuidavam para que não fossem confundidos com nazistas. Por isso, evitavam falar em público a língua alemã. Embora fosse algo incomum na época, eles se separavam quando a filha tinha 7 anos. O pai, Gerhard, casou-se novamente e Silvia foi morar com sua avó, Trude. Tá? Então, aqui um pouquinho para vocês conhecerem a Silvia Ortoff. Aí aqui fala sobre a formação dela. Silvia teve formação artística, estudou
mímica, teatro, pintura, desenho e arte dramática. Tinha 15 anos quando começou a atuar na Escola de Arte Dramática no Rio, no Teatro do Estudante. Aos 18 foi estudar teatro, desenho e mímica em Paris. Lá aprendeu mímica com Manuel Marcel, retornou ao Brasil 2 anos depois e foi trabalhar em São Paulo como atriz de teatro brasileira, na TV Record. No Rio de Janeiro, atuou ao lado de grandes nomes da TV. Então, em 57, ela casou-se com Sávio Pereira Lima e se mudou para a aldeia de pescadores chamado Viçosa, no sul da Bahia. Com as crianças no lugar, desenvolveu um teatro de bonecos feito de sabugo de milho e palha, e assim começou a ligação do teatro infantil. E aí teve uma filha, Cláudia Ortoff, 2 anos depois, e foi morar em Petrópolis, onde nasceu o segundo filho, G. Ortoff, que hoje é ilustrador. O terceiro filho, Pedro, nasceu de nova mudança do casal, dessa vez para Brasília, em 1960. Então, um pouquinho sobre a vida da autora, Silvia Ortoff. Tá? E aí, aqui, ela conta a história de um cachorro Basset, chamado Sua Avó. Olha só o nome do cachorro, Sua Avó. Vou ler a história para vocês, segundo ano, e depois vocês terão que ler. Presta atenção nos personagens, porque aqui vai aparecer ela contando a história e ela encontrando outras pessoas e causando uma tremenda confusão. Então, para entender o que está acontecendo, até porque o nome do cachorro é bem esquisito, né? Vocês vão ter que prestar atenção nas palavras, né? Na pontuação, nos parágrafos, no diálogo que está acontecendo, tá? Sua avó, meu Basset. Eu não tive só rãs, coelhos, bichos de pé, não. Tive também um bicho comprido, baixinhos, de perna torta e nariz gelado. Era um cachorro Basset. Seu nome era Sua Avó. Eu adorava quando alguém me perguntava: como é o nome dele? Sua avó. Como? Sua avó. Minha avó? Ô menina malcriada. Então esse cachorro é minha avó? Mais respeito. Não é falta de respeito, não. O nome dele é Sua Avó. Sua avó sempre ia pescar comigo no tempo em que a Lagoa Rodrigo de Freitas ainda tinha peixe. Isso foi um pouco depois de Cristo, no tempo em que eu era criança. Naquele tempo, muito antigo, não existia poluição. A gente chegava até a comer os peixes que pescava naquela lagoa. Para quem não é do Rio, vou explicar. A Lagoa Rodrigo de Freitas é uma lagoa que fica entre o Jardim Botânico e Itapema. Linda de se olhar, horrível de se cheirar. Em volta tem muitos apartamentos de gente rica. Quando ela fede, as pessoas fecham os narizes e as janelas. Mais linda ela sempre foi. Quando eu era criança, ela tinha cheiro de mar. Um cheiro limpo e era mais bonita do que hoje, porque era cercada de coisas muito antigas. Não sei se vocês conhecem, eram umas coisas verdes, chamadas árvores. Coisas de outros tempos. Sua avó e eu íamos pescar barrigudinhos. Ora, eu levava anzol, vara e isca. Sua avó levava o focinho, as patas e o rabo. Lá dele, é claro. O rabo de sua avó era comprido, vivia balançando de um lado para o outro. Por motivo de sua avó ser muito alegre, sua avó era marrom. Não a sua avó, não falo dela, por favor, não faça confusão. Estou falando de sua avó, o meu cachorro, tá? Isca de barrigudinho é minhoca. Naquele tempo, em vez de asfalto ou ladrilho decorado, em vez de carpetes ou talvas corridas, o chão tinha terra, e a terra tinha minhocas formidáveis. Era só eu remexer a terra e a gente encontrava minhocas.
Depois era ir pescar. Fomos pescar, sua avó e eu. Sentei numa pedra, sua avó começou a latir. Aí eu disse para ele: se você latir, vó vai espantar os peixes. Psh, tem que ficar bem quietinho, ouviu? Sua avó era muito inteligente, por motivo de ser cachorro. Cachorro é mais inteligente do que adulto ou criança. Eu já conheci muito adulto ou criança da raça gente, bem burros, mas cachorros sempre conheci ultra sábios. Sua avó era ultra sábia. Passou um tempinho, puxei a linha, não veio peixe. Joguei a linha, passou um tempinho, não veio peixe. Joguei a linha, passou um tempão, não veio peixe. Peixe é muito interessante, porque geralmente a gente dá uma minhoca e não pesca. Depois de 1 hora e 22 minutos e 3 segundos e meio, lembro exatamente, pois foi um acontecimento estarrecedor em minha vida e na vida de sua avó. Puxei o anzol, só veio a minhoca espirrando um pouquinho, pois a lagoa estava gelada, mas não veio peixe. Aí dei um impulso na linha, joguei para trás, para depois jogar para frente, dentro d'água. Aí, que horror, que horror, que horror, que horror, mas que horror. Nem sei se conto. Você pode chorar e eu só gosto de contar histórias alegres, mas aconteceu um horror mesmo. Quando joguei o anzol para trás e puxei para frente, pesquei sua avó pelo nariz. Sua avó fez um escândalo, enfiou o rabo entre as pernas e saiu correndo arrastando a isca, a minhoca, atravessada no nariz. O fio, a vara, uivando parecendo uma sirene de bombeiro. O escândalo foi tamanho que apareceu uma velha com balde d'água. Perguntou onde era o incêndio. Sua avó corria na frente uivando e eu atrás. Perto dali havia a hípica, que é um clube onde cavalheiros e cavalo pulam obstáculos. Quem pula muito é o cavalo, coitado, ainda carregando o cavaleiro. Aquele clube é muito elegante e existe até hoje. Só que naquele tempo não tinha muro que tem hoje, era cercado por uma cerquinha de arame. Era dia de competição. Os cavaleiros, vestindo sua casaca vermelha, saltavam obstáculos, montando em cavalos brilhantes de tanta escova. E suor também. Em volta, um público entusiasmado aplaudia e um cavaleiro que ia pular. Ele não, o pobre do cavalo, o último obstáculo. Foi aí que sua avó entrou no picadeiro adentro, uivando com o anzol, a minhoca, o fio e a vara de pescar. E eu atrás da velha do balde. Perto dali, era um dia de competição, os cavaleiros. Aqui. Foi aí que sua avó entrou no picadeiro adentro, uivando com o anzol e a minhoca. E o fio da vara de pescar ia até atrás, e eu atrás, além da velha do balde. O cavalo levou um susto, deu meia volta de repente. O cavaleiro caiu de cabeça. Ainda bem que foi dentro do balde da velha. Ficou meio esbaldado. Mas foi melhor do que cair, por exemplo, em cima do nariz da sua avó. Se tivesse acontecido isso, talvez a tragédia fosse maior. O cavaleiro poderia ficar preso junto com o focinho da sua avó, na minhoca, no fio da vara, atravessado pelos fundilhos. Isso, graças ao balde, não aconteceu. Naturalmente, foi um pouco difícil, depois de serrar o balde para tirar a cabeça do cavaleiro que tinha ficado presa e não saía. Debalde todos os esforços, o balde grudou na cabeça do cavaleiro. Mas o veterinário, que cuida de cavalos da hípica, tinha uma serrinha de serrar balde de cabeça de cavaleiros e resolveu o problema.
Depois de tanta emoção, só faltava tirar o anzol no nariz da sua avó. Como a festa já tinha sido estragada, o veterinário resolveu veterinar mais um pouco. Chegou para mim e perguntou: como é o nome do animal? Veterinário tem mania de chamar cachorro de animal. Uma antipatia. Eu danada respondi: sua avó. Ô menina desaforada, como é que você mete a minha avó no meio dessa confusão? Mais respeito. O nome do cachorro é sua avó. Pois eu não vou me queixar da sua avó, menina malcriada, gritou o veterinário roxo de raiva. Não sei por qual motivo o veterinário pensou que a velha do balde fosse minha avó. Foi para ela enfesadíssimo e perguntou: a senhora não deu educação para sua neta, não? Nesse momento, sua avó ficou irritada com a grosseria do veterinário. Sua avó não admitia que ninguém me maltratasse mal. Mesmo com um anzol no nariz, sua avó veio perto do veterinário, rosnou e de repente, nhoque, mordeu o veterinário no nariz. Na confusão, o anzol saiu do nariz de sua avó e o pior foi parar no nariz do veterinário. Não é verdade? O veterinário foi procurar um médico, pois ele só sabe cuidar de animal. O médico com certeza tirou o anzol. Eu é que fiquei sem pescar barrigudinho. E a velha está sem o balde até hoje. É isso aí. Então, segundo ano, que confusão que essa Silvia aprontou, hein? Onde se viu chamar um cachorro de sua avó? Só tem que dar confusão mesmo, né? Já pensou? Começa a dizer: sua avó sai daí, sua avó para de latir, sua avó não faz isso. Né? As pessoas vão pensar que estão xingando a avó. Olha que confusão. Que confusão essa pescaria com sua avó, não é mesmo? Você também tem alguma lembrança zoológica? Conte para os colegas. Vamos ver se vocês têm alguma lembrança de algum animal. Leia curiosidades sobre os animais no almanaque. A gente vai ver o almanaque nessa página 239, que tem algumas curiosidades lá sobre os animais, tá? No início do texto, a autora apresenta o seu animalzinho de estimação. Como é esse animal? Que animal é esse? Como ela o descreve? O nome escolhido para o cachorro é sua avó. Esse nome é comum? Qual é a intenção da autora em escolher um nome como esse? Hein? O que vocês acham? Qual era a intenção dela em escolher um nome sua avó para o cachorro? Releia. Sua avó ia sempre pescar comigo, no tempo em que a Lagoa Rodrigo de Freitas ainda tinha peixe. Isso muito depois de Cristo, no tempo em que eu era criança. Olha só o que aconteceu aqui, no tempo que era de Cristo. Qual é o período da vida da autora? Qual é o período da vida da autora? Esse relato se refere. Quando ela diz no tempo em que era de Cristo, hein? Ela está se referindo a que período da vida dela? A autora afirma que esse fato aconteceu um pouco mais depois de Cristo. Para entender o que ela quis dizer, considere que Cristo nasceu no ano zero. Se Cristo nasceu no ano zero, então ele está hoje, segundo ano, com 2020 anos. Se ela nasceu um pouco depois do ano zero, quantos anos ela teria atualmente? Essa idade é possível para um ser humano? Ao longo do texto, a autora relata vários fatos com exagero. Qual é a intenção dela ao escrever o texto dessa maneira, hein? Por que ela fez um texto tão exagerado? O que ela queria mostrar? Você sabia? A autora relata vários textos com exagero, para criar humor e deixar o texto engraçado. Ela mesma
confessa que gosta de contar histórias alegres. É possível produzir humor nos relatos de memória? Isso faz com que os leitores acompanhem a narrativa com mais atenção e prazer. Quem não gosta de dar uma boa risada, hein? Você pode contar algo de uma forma engraçada, não é mesmo, segundo ano? Hein? Colocar um pouco de humor nos seus contos, né? Agora vamos para a atividade 6, então. Marque com X os trechos em que a autora exagerou nas descrições dos acontecimentos para deixar o texto mais engraçado. Sua avó sempre ia pescar comigo, no tempo em que a Lagoa Rodrigo de Freitas ainda tinha peixes. Isso foi um pouco depois de Cristo. Olha só o exagero. Naquele tempo muito antigo, nem existia poluição. A gente chegava até a comer os peixes que pescavam naquela lagoa. Depois de 1h e 22 minutos e 3 segundos e meio, lembro exatamente, pois foi um acontecimento estarrecedor em minha vida e na vida da sua avó. O escândalo foi tamanho que apareceu uma velha com um balde d'água perguntando se era incêndio. Perto dali havia uma hípica, que é um clube onde cavaleiros e cavalos pulam obstáculos. Quem pula mesmo é o cavalo, coitado, ainda carregando o cavaleiro. Sabe o que é hípica, né, gente? Aquele circuito em que os cavalos têm que passar pulando, né? E o cavaleiro em cima dele, né? Então, gente, é a atividade da interpretação do texto. Tem espaço aqui no livro de vocês para preencherem as perguntas, tá? Para responderem em letra cursiva, letra maiúscula no início, tá bom? No livro de vocês tem espaços e linhas para isso. Vamos fazer juntos ao longo da nossa aula, tá bem? Depois aqui na próxima página tem umas atividades de ortografia, ó, padrões da escritas com a letra Q. Então, um conjunto de palavras aqui para vocês lerem, que tem a letra Q. Panqueca, sequência, quase, a letra Q com vários sons, né? E aqui tem as atividades para vocês preencherem. Qual é a letra que sempre aparece depois do Q? Como o colega lê as palavras do aquário em voz alta e separe-as em 2 grupos de acordo com o quadro abaixo. O primeiro grupo, a letra U do grupo QU, que não tem pronúncia. Por exemplo, cheque, maquiagem. Tem U? Eu escuto o som do U? Não, né? Com QU que é pronunciada. Por exemplo, aquário, coário, ó. Escutei o U. Quarteirão. Escutei a letra U, tá bom? Então, separar em 2 grupos. Volte ao quadro e observe as palavras em que a letra U do grupo QU não é pronunciada. Quais são as vogais que aparecem depois da letra U? Leia em voz alta as palavras do quadro em que a letra U do grupo QU é pronunciada. Quais são as vogais que aparecem depois da letra U? Então, a gente vai perceber que, dependendo da vogal, o som da letra U vai aparecer ou não. A vogal depois do U, tá? Algumas palavras em que a vogal U não é pronunciada na sequência quá. O que você descobriu sobre o emprego da letra Q? Circule as palavras com a escrita correta. Então, leiam as frases e circulem as palavras com a escrita correta. Criança ou criança? Tem umas que nem dá para pronunciar, né? Ok? Então, são essas as atividades dessa página. E depois tem uma cruzadinha aqui com a letra Q, ó, para vocês preencherem. Ok? Então, são essas as nossas atividades da semana do livro de português. Vão ler a história do cachorro Bacê chamado Sua Avó. Leiam em voz alta, porque o texto é grande. Começa na página 139 e
termina na página 142. Lembre-se que tem diálogo ali entre a Silvia e as pessoas que estavam lá na Lagoa Rodrigues de Freitas, né? Deixa eu só voltar aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês que no... tá aqui, não vai aparecer. No livro aqui, peraí que vai aparecer aqui. Vou ver se mostra para vocês aqui que no livro da prof aparece a Lagoa Rodrigues de Freitas. Tem uma foto para mostrar aqui, deixa eu ver se aparece. Para vocês aqui no final não vai aparecer, eu acho. Na página 142, vamos voltar mais uma aqui. Vamos ver se aparece a foto aqui para mostrar para vocês. Não aparece. A Lagoa Rodrigues de Freitas, quem já foi ao Rio conhece. Tá? Era uma lagoa que não era poluída. As pessoas nadavam, pescavam, enfim. Aproveitavam a lagoa como a gente aproveita a Lagoa do Peri e a Lagoa da Conceição. Né? Só que agora, até na época das Olimpíadas, quase que não teve atividade de remo lá, campeonato de remo, porque a lagoa estava muito poluída e os atletas não queriam nadar ou remar naquela lagoa, tá? Principalmente a natação, quase que foi cancelada por causa da poluição. Então, infelizmente, construíram bastante prédios em voltas, né? E todo o esgoto acabou indo para a Lagoa Rodrigues de Freitas, né? E essa lagoa, é claro, desemboca no mar, nas praias de Ipanema, ali logo depois da lagoa. Então, polui tanto a lagoa quanto o mar, né? Infelizmente está poluída e tem um mau cheiro terrível mesmo quando se passa por lá. Infelizmente, né? Ok? Então são essas as nossas atividades de português, lembrando que também tem a atividade do Pequenos Autores, tá? Faremos as nossas atividades juntos e a prof vai separar por dia de aula o que vamos fazer em cada dia. Combinado? Então, até a próxima aula.